Olá, meu amigo, olá, minha amiga que se prepara para o concurso Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Meu nome é Ricardo Galvão, sou professor das disciplinas de Direito Penal e Processo Penal do Espaço Jurídico e junto com o curso estamos aqui justamente para darmos algumas dicas a vocês até a prova do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Então vocês vão poder acompanhar diariamente algumas dicas que nós iremos lançar, tanto nas disciplinas de penal quanto também de processo penal. Dicas importantes que podem fazer a diferença no seu concurso em relação a pontos específicos do seu edital. Hoje, especificamente, como primeira dica, eu queria trazer para vocês uma distinção entre as decisões interlocutórias no processo penal. Então, as decisões interlocutórias são aquelas decisões em que você não tem um julgamento do mérito da demanda criminal. Eu quero dizer, as decisões interlocutórias, elas não incidem, elas não decidem nada a respeito da pretensão punitiva estatal. Então, quando não se julga a pretensão punitiva estatal, o juiz resolve um conflito apresentado durante o processo, nós podemos afirmar que a decisão ela tem conteúdo interlocutório, trata-se de uma decisão interlocutória. Acontece que a decisão interlocutória ela é, pelo nosso Código de Processo Penal, classificada de duas maneiras básicas. A decisão interlocutória ela pode ser considerada como simples ou a decisão interlocutória pode ser considerada como mista. A decisão interlocutória simples é, portanto, aquela modalidade de decisão interlocutória em que não há a finalidade nem do processo, nem muito menos de uma fase processual. O juiz decide uma controvérsia apresentada a ele, sem pôr fim ao processo, nem muito menos a uma fase processual. Imagine uma decisão de um magistrado que recebe a petição inicial criminal, seja denúncia, seja queixa, não põe fim nem ao processo, nem uma fase processual. Uma decisão de um magistrado, por exemplo, que entende pela incompetência do juízo, não põe fim ao processo, nem uma fase processual. Sendo decisão interlocutória porque não se julga a pretensão punitiva nesses casos, ela deve ser classificada como decisão interlocutória simples, portanto. As decisões interlocutórias mistas, elas podem pôr fim ao processo ou podem pôr fim a uma fase processual. Quando as decisões interlocutórias mistas, e aí é o grande detalhe que você, candidato, tem que ficar atento. Quando as decisões interlocutórias mistas, elas puserem fim ao processo, elas são chamadas de decisões interlocutórias mistas terminativas. Quando elas não põem fim ao processo, mas apenas a uma fase processual, nós a classificamos como decisões interlocutórias mistas não terminativas. Então a decisão é interlocutória porque não julga a pretensão punitiva. É mista porque põe fim ao processo ou uma fase processual. É mista terminativa quando põe fim ao processo, é mista não terminativa quando põe fim apenas a uma fase processual. Um exemplo de decisão interlocutória mista terminativa, aquela decisão interlocutória que põe fim ao processo, é a decisão de impronúncia ao final do sumário de culpa no procedimento do tribunal do júri. A decisão põe fim àquela relação processual especificamente. A decisão interlocutória mista não terminativa, como eu havia afirmado, ela põe fim apenas a uma fase processual, iniciando uma nova fase, inaugurando uma nova fase, como acontece com a decisão de pronúncia. Apesar de equivocadamente alguns considerarem a pronúncia como sentença, sentença ela não é. É uma decisão interlocutória mista, não terminativa, porque o juiz ele não julga a pretensão punitiva do Estado, mas põe fim com aquela decisão a uma fase processual, a primeira fase do júri, inaugurando uma segunda etapa, que é a etapa plenária. Então é essa a dica de hoje. Se você quiser, inclusive, é importante até complementar o que eu acabei de dizer com o artigo 800 do Código de Processo Penal. Esse artigo é muito importante também para o seu concurso. Ele trata dos prazos para que o juiz possa proferir um despacho, para que ele possa proferir uma decisão, e o próprio artigo 800, nos seus incisos, faz essa distinção entre a decisão interlocutória simples e também a decisão interlocutória mista. Tranquilo? Espero que caia essa questão na sua prova e que você, claro, acerte por conta dessa preparação que nós estamos aqui promovendo para vocês e também da sua dedicação a esse concurso público tão almejado. Um forte abraço e até a próxima dica. Até lá!